Olha, poucas narrativas na história são tão impactantes quanto esta, as horas finais da vida de Jesus. A gente vai mergulhar nos eventos, da prisão ao sepultamento, que não só definiram uma fé, mas que de fato mudaram o curso da história mundial. E o que é mais impressionante é pensar que tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. Essa linha do tempo aqui mostra bem a intensidade das coisas. Da calmaria de uma oração num jardim até a brutalidade da execução. Cada momento foi se desenrolando num ritmo alucinante e, bem, implacável. Então, vamos lá. A nossa história começa num lugar que, a princípio, era de paz. O Jardim do Getsêmani. Na noite de quinta-feira, Jesus foi para lá orar com seus discípulos mais próximos. Foi um momento de uma angústia profunda que acabou sendo o silêncio antes da tempestade. E é exatamente aí que a tragédia começa para valer. A traição veio de dentro, do círculo mais íntimo. Judas Iscariotes, um dos 12, usa um gesto de carinho, um beijo, como sinal para os soldados. Esse ato deu início a uma cadeia de eventos que não tinha mais volta. Depois da prisão, o que veio a seguir não foi um julgamento só não, foi uma série frenética de 6 interrogatórios, um atrás do outro, durante a noite e a madrugada. Foi uma jornada legal super complexa e apressada, jogando com as regras de 2 poderes, o religioso e o romano. Essa jornada jurídica foi, para dizer o mínimo, caótica. Jesus foi levado de um lado para o outro, passando por líderes religiosos judeus como Anás e Caifás, e logo depois por autoridades políticas romanas como Pilatos e Herodes. Cada um ali tinha sua própria agenda, sabe? Criando um jogo de poder super tenso sobre o destino de um homem. Tá, mas do que exatamente ele foi acusado? Esses julgamentos feitos às pressas se basearam em alegações bem específicas, que acabaram formando a base legal para a condenação final dele. As acusações eram uma mistura perigosíssima de ofensa religiosa e crime político. Para as autoridades judaicas, a blasfêmia era a acusação principal. Já para os romanos, o problema era a sedição. Num império governado por César, alguém se declarar rei dos judeus era uma ameaça direta, algo que eles não iam tolerar. E aqui a gente chega num ponto decisivo. Pôncio Pilatos, o governador romano, chega a dizer que não encontrava culpa em Jesus. Só que a pressão da multidão e dos líderes religiosos foi tão grande, tão implacável que ele cedeu. Basicamente, lavou as mãos e concordou com a crucificação. E a punição escolhida foi a crucificação. E olha, isso não era só um método de execução. Era uma declaração pública de poder do Império Romano, reservada para os piores criminosos e rebeldes. Era tudo projetado para causar o máximo de dor, humilhação e medo. A realidade da crucificação era, nossa, brutal. Os historiadores descrevem como uma das formas mais terrivelmente cruéis de execução. A morte não era rápida. Era um processo lento, agonizante, que geralmente acontecia por asfixia, quando a vítima, já exausta, não conseguia mais se erguer para respirar. E para a gente ter uma ideia do sofrimento físico, o condenado era forçado a carregar a própria cruz, um fardo que, segundo as estimativas, pesava cerca de 139 quilos. Tudo isso pelas ruas até o local da execução. Mas essa aprovação toda começava bem antes da cruz. Jesus foi açoitado de forma brutal, ridicularizado. Ele já estava tão enfraquecido e exausto com essa tortura que nem conseguiu carregar a cruz sozinho. Precisou da ajuda de um espectador, um homem chamado Simão de Cirene. Mesmo no meio daquela agonia toda na cruz, lá num lugar chamado Gólgota, os relatos dizem que Jesus pronunciou 7 frases finais, e cada uma delas tem um significado profundo. Vamos dar uma olhada em 3 das mais marcantes. A primeira frase chega a ser surpreendente, um pedido de perdão para seus próprios executores. Em meio a uma dor que a gente nem consegue imaginar, a primeira preocupação registrada dele é a misericórdia. Uma outra declaração foi uma promessa de esperança. Ele se dirigiu a um dos criminosos que estava sendo crucificado ao lado dele, que expressou fé naquele momento final, e Jesus oferece a certeza do paraíso. E então vem a penúltima declaração. Está consumado. Com essas palavras, ele sinaliza que a sua missão aqui na Terra, do ponto de vista dele, estava finalmente completa. No momento da sua morte, parece que até a própria natureza reagiu. Os relatos descrevem uma série de eventos dramáticos, como se o mundo físico estivesse ecoando a magnitude do que tinha acabado de acontecer. A gente está falando de escuridão em pleno dia,
Um terremoto que, segundo a narrativa, rasgou o véu do templo de cima a baixo. Esses sinais todos sublinharam a imensa gravidade daquele momento para os seus seguidores. Com o sábado judaico chegando, o tempo era curto. Então, o corpo dele foi retirado rapidamente da cruz por 2 seguidores, José de Arimateia e Nicodemos, que prepararam tudo às pressas para o sepultamento. Ele foi colocado num túmulo novo e uma pedra enorme foi rolada para selar a entrada. Para o mundo, parecia o fim, mas a pergunta que ecoou através dos séculos foi: era mesmo o fim da história?